Hey, hello everybody, how are you doing? Alisson por aqui. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre aprender inglês. Mais uma vez a gente vai falar sobre metodologia, coisas que funcionam, coisas que não funcionam. Hoje a gente vai assistir juntos este vídeo aqui. Eu aprendi inglês até o nível C2 e provavelmente ela vai falar da metodologia que ela usou, né? Você pode imitar o meu método, canal Ana Gomes. Não conhecia o canal, eu não sei exatamente se é um canal voltado para línguas ou não, porque muitas pessoas gravam sobre a maneira com que elas aprenderam inglês. A gente já viu alguns vídeos aqui juntos. E elas não são professores, ou elas não têm nenhum tipo de mentoria, alguma coisa nesse sentido para ensinar você a aprender inglês. Mas elas só querem passar a maneira com que elas aprenderam sozinhas. E eu não tenho certeza aqui se ela é professora ou não. Vamos entrar no canal aqui rapidinho, a gente já descobre juntos, né? Acho que 2 segundinhos aqui. Te ajuda a aprender um novo idioma, licenciatura em letras em inglês. Então é um canal voltado para inglês de fato. Não assistiu o vídeo ainda? Vai ser um react espontâneo com vocês aqui, dando as minhas opiniões sobre o que eu acho que funciona, sobre o que eu acho que não funciona. E ela fala aqui do nível C2, para quem não conhece, esse aqui é o CEFR. Algumas pessoas chamam de CEFRL, porque tem aquele extra no final que é languages, né? Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. CEFR, e aí você conhece o Common European Framework for Reference for Languages, que é basicamente um quadro comum de referência para línguas, né? Um quadro europeu comum de referência para línguas, que é aquele quadro que vai do A1, A2, B1, B2, C1, C2, e em cada estágio aqui você precisa ter um nível de conhecimento específico da língua, seja isso em vocabulário, estruturas, de entendimento, né? Cada um é detalhado, se você quiser, pesquise aí um pouquinho mais que você vai entender. Agora voltando então para o vídeo, vamos assistir esse vídeo, vamos ver quais que são as opiniões desta doce menina sobre aprender inglês e vamos dar a nossa opinião sincera, como sempre fazemos por aqui. Vamos lá. Acho que eu vou botar grande aqui, né? Deixa eu ver, full screen, fica melhor. E se aprender inglês não fosse sobre força de vontade, nem sobre quantas horas você estuda por dia, mas sobre transformar o inglês em algo tão automático quanto escovar os dentes? Calma, eu não entendi bem. Se não fosse sobre força de vontade ou horas que você estuda por dia, mas sobre transformar isso num hábito, basicamente foi o que ela quis dizer, né? Eu achei estranho, porque a conclusão dela leva para a premissa, né? Porque se você transforma isso num hábito, automaticamente você vai estudar mais horas por dia. Mas enfim, eu só achei estranho. Porque foi exatamente isso que mudou tudo pra mim. Eu cheguei no nível C2 porque teve um certo momento que eu parei de tratar o inglês como uma matéria e passei a tratar como parte do meu mundo. Hoje eu vou te explicar exatamente. Isso é sensacional que ela tá falando aqui, né? Quando você consegue de fato introduzir o inglês na sua vida de forma que você use ele, seja para estudar, seja para entretenimento, que é o que eu gosto demais, você acaba transformando aquilo ali em parte do seu dia e meio que você para de encarar isso como um estudo. É meio que, vou assistir umas coisas em inglês aqui e ali, e isso vai te ajudar demais no seu aprendizado de inglês. Então, quando você consegue chegar ali, que não necessariamente você consegue logo nos estágios iniciais, porque nos estágios iniciais você vai ter que encarar isso como estudo, não tem jeito, acaba sendo, depende de como é que você faz, um pouco maçante, porque você tem que ganhar um certo nível de vocabulário, aprender palavras novas, mas isso até é bem legal no início, né? Tem aquele negócio de, tô aprendendo coisa nova, consigo entender umas frases aqui, falar umas frases ali. Então, assim, é empolgante você começar a adquirir esse conhecimento e olhando para trás, ver que você já está entendendo mais, mas chega num momento que acaba se transformando você acaba chegando num certo platô, muitas pessoas falam no platô intermediário, que começa a ficar mais difícil evoluir, porque você já tem um certo conhecimento base e fica difícil você adquirir conhecimento a mais e você perceber aquele conhecimento chegando. E aí você acha que está estagnado. Nesse momento, é bem legal você começar a tentar introduzir inglês de maneiras diversas na sua vida para que você consiga encontrar alguma coisa que faça você ter um certo prazer quando você está em contato com o inglês ali. Quando você consegue chegar ali, aí, meu amigo, ninguém para mais você. Como eu fiz isso para que você possa imitar o meu método. Se você não sabe como estudar inglês, nem o que estudar, então fica até o final do vídeo, porque você vai sair daqui sabendo tudo. Não é uma receita mágica, mas é algo muito mais poderoso que isso.
É um sistema. Comecei pelo listening, pela escuta ou audição. Antes de me preocupar em falar bonito, falar perfeito, escrever bonito, ou até antes de pensar em entender regras gramaticais, eu foquei em uma coisa só: acostumar os meus ouvidos aos sons do... Até agora, sim, bem bacana o que ela tá falando aqui, né? Você começar pelo listening é uma coisa bastante interessante. Você, não somente o listening, né? Porque é meio que um conjunto, você ler e fazer listening, porque só listening não tem como você evoluir, né? A não ser que você aprenda palavras, assim, você tá conversando com alguém ou pessoas estão te explicando palavras, aí você sim vai usar só o listening para isso. Mas geralmente é meio que um conjunto entre o reading e o listening, ou seja, a leitura e o listening, que é o que a gente chama de input, que é o que entra, né? Você conseguir fazer um combo daquilo ali para você se acostumar com o inglês de maneira estratégica, de maneira em que você consiga, dentro desse estudo, aprender estruturas, sem necessariamente ficar assistindo aulas de gramática, mas você aprende estruturas, você ganha vocabulário nesse processo, você vai aumentando a sua capacidade de entendimento, tanto através do ouvido, quanto através da leitura. E eu sempre digo para todo mundo, essa é realmente a melhor maneira de você aprender inglês no início. Você precisa demais, e não só no início, depois também. Assim, o seu estudo tem que ser cerca de 70% a 80% através disso, ou seja, input, listening e reading, e os outros, o que sobrar ali, daí você vai fazer outras coisas. Porque bom, vou deixar ela falar um pouquinho aqui, senão vai ficar só eu falando nesse vídeo, né? do inglês. Eu aprendi o alfabeto, eu aprendi os sons das letras e também do conjunto de letras. Eu aprendi como o inglês realmente soa quando pessoas reais falam. Quanto mais você internalizar esses bons hábitos de pronúncia no começo, menos tempo você vai perder depois tentando descobrir aquelas palavras que são escritas de um jeito e pronunciadas de um jeito totalmente diferente. Porque você já vai ter relacionado as formas como as coisas são escritas e o som delas. Então depois vai ficar muito mais prático de você escutar um nativo falando schedule e relacionar com a forma como a palavra realmente é escrita. Schedule. Você não vai pegar a escuta de schedule e escrever um negócio nada a ver, porque você já vai saber como as letras são pronunciadas. Essas palavras que têm um gap muito grande entre a pronúncia e a escrita, é difícil você se acostumar a escrever elas corretamente. Eu tendo a aprender elas de maneira correta, né? Isso para qualquer língua que eu vou aprender. E para escrever, eu faço um esquemazinho que é meio que você falar como eu falaria em português. Então aquela palavra ali é schedule, mas tem outras pronúncias também do inglês britânico, muda um pouquinho, vira meio que um schedule. E você falar ela como você falaria em português para você conseguir lembrar da escrita. Então, schedule. Ah, como é que escreve schedule? Escreve schedule. Me ajuda. Assim, é besteira, mas me ajuda. Já fica de dica aqui também para você aprender os minimal pairs logo no começo. Faz aqueles testes de listening com minimal pairs, que tem um áudio e aí você precisa escolher uma das opções. A pessoa fala alguma coisa e você precisa escolher se a pessoa falou night ou light, live ou leave. Dessa forma vai ser mais fácil de entender os nativos. Pois quando você for aprender palavras novas, elas não vão parecer algo tão estranho assim, porque você já vai estar acostumado com os sons. Então vai ser simplesmente a maneira como os sons se juntam. E você vai estar a cada palavra aprendida reforçando bons hábitos de pronúncia. Eu escutava inglês todos os dias, mesmo sem entender tudo, mesmo entendendo pouco ou achando difícil. Porque o objetivo ali no começo não era eu entender tudo e sair fluente, o objetivo era reconhecer o padrão dos sons, reconhecer o ritmo, a entonação, realmente saber como o inglês é pronunciado, como ele soa. Da mesma forma que um bebê ele passa meses escutando as pessoas falando e ele não fala nada, ele só fica ali prestando atenção nos sons, sabendo como as coisas são faladas, eu deixei meu cérebro passar por... Eu indico fazer uma coisa que vai nesse sentido, vai nessa linha, mas que você também seja um pouco mais ativo nos seus estudos, né? Porque apesar de concordar que o ensino de línguas, ele tá meio que enraizado no nosso cérebro e a gente vai necessariamente aprender isso só de uma forma, a gente não é mais bebê e a gente pode fazer coisas a mais para que esse processo seja mais eficaz. Então, sim, fazer muito listening, mas ao mesmo tempo que você faz listening, você pode utilizar o mesmo momento desse estudo para fazer shadowing. Shadowing, então, vai melhorar o seu listening, porque você necessariamente precisa ouvir, né?
e você já vai treinando um pouquinho da sua pronúncia, vai treinando o ritmo do inglês. Então, combinar essas duas coisas no mesmo estudo é muito mais eficiente do que você fazer só o listening. E não precisa ser 50-50. Você pode fazer no listening, fazer um shadowing aqui e ali. Para quem não conhece shadowing, tem um vídeo aqui no canal explicando como é que se faz. Deixa eu ver qual que é a minutagem aqui. Ok, vou tentar deixar um videozinho no card aqui, se eu lembrar. Geralmente eu esqueço. Se você tá vendo isso aqui, me cobre, pô, qual que é o vídeo de Shadow? Bom, é também só pesquisar aí o nome do canal e colocar Shadow que você encontra. Mas se eu lembrar, eu deixo no card aí, no izinho lá do lado, o vídeo do Shadow, explicando passo a passo como é que você faz o Shadow de maneira eficiente. Essa fase também. E aí isso tirou um peso enorme ali do processo, não tinha pressão. E aí com o tempo eu comecei a aprender palavras soltas, frases, e depois fui pegando ideias. Outra coisa que foi muito importante, que eu recomendo que você faça um pouquinho depois de já ter aquela base mínima do inglês, é você fazer o inglês virar o seu idioma padrão. Ele tem que virar o idioma principal do seu mundo. Eu não vou dizer que precisa virar o idioma principal do mundo, porque você mora no Brasil, aí como é que você vai fazer o inglês virar o idioma principal da sua cidade aqui no Brasil? Não tem como. Por isso eu disse pra você focar em tornar o inglês o idioma principal do seu mundo, daquele seu mundinho que você inventa. Tudo que eu consumia, sempre que possível, é claro, tem momentos que vai ser impossível você consumir um conteúdo em inglês, quando você tá vendo uma notícia do Brasil, algumas vezes, né, vai ter que ser em português. Mas assim, ó, o máximo que você conseguir. Tudo que eu conseguia, eu consumia de conteúdo em inglês. Era ali. Sensacional essa dica. Acaba sendo muito difícil para muitas pessoas que eles não sabem como fazer isso. Como é que eu vou transformar o meu mundo em inglês? Pô, eu gosto de assistir vídeos X na internet. Então, tentar começar a consumir esses vídeos logo de cara pode ser difícil. Tentar começar a consumir esses vídeos em inglês. Porque às vezes você só vai encontrar vídeos assim 100% nativos, falando numa velocidade normal, com todas aquelas conexões, gírias, tudo que acontece no inglês de maneira normal, e seja um pouco difícil para você. Então, tentar nivelar, encontrar conteúdo que você gosta do nível que você está é o mais importante, porque apesar de fazer listening assim, ser o ponto principal, tem que ser o ponto principal do seu estudo, você tem que fazer o que o nosso querido Stephen, eu nunca sei se eu pronuncio, eu sempre pronunciei Stephen Krashen, mas aí em vários vídeos eu vi outras pessoas falando Steven, né? Eu sempre achei que o som do PH ali fosse pronunciado o nome dele como F, né? Stephen. Mas eu vi muitas pessoas falando Steven, apesar de ser TH. Enfim, vou chamar de Steven e vou imitar os outros aí. Vou fazer o shadow, eu vou imitar os outros. O Stephen Krashen, ele diz que você precisa consumir muito conteúdo N mais 1. O que é N mais 1? N seria o seu conhecimento, ou seja, aquilo que você já sabe, mais 1, ou seja, um degrauzinho acima, para que você não entenda 100% das coisas, mas que você tenha um nível de desconforto de coisas que você não entende. Porque se você, por exemplo, assistisse coisas onde você entende só 30%, se torna super cansativo, desconfortável, você acaba desistindo, você quer parar muito para ficar pesquisando palavras que você não conhece. Aí um listening de 1 hora, um vídeo de 1 hora que você poderia estar fazendo ali na internet, 1 hora de listening, nessa 1 hora você vai assistir, sei lá, 10 minutos, porque você vai ter que ficar parando, pesquisando palavras, tentando entender o que está sendo dito, se torna cansativo, se torna chato e ineficiente. Então, sempre fazer muito listening no seu nível e um pouquinho de desconforto, ou seja, um pouquinho a mais ali, umas coisinhas que você não entende, ok? Eu digo que para você começar a fazer listening, você pode ter um nível de dificuldade até um pouquinho maior, né? Ali na casa dos 60%, 70% de entendimento já está bacana para você. Você já vai conseguir tirar bastante proveito, porque o listening tem uma função muito específica, né? Que é você entrar em contato com coisas que você já conhece em ambientes diferentes. Basicamente isso. O listening, fazer muito listening, não é para você ficar aprendendo vocabulário, aprendendo palavra. Não é esse o ponto do listening. O listening é fortificar todas as conexões neurais que você já tem, ou seja, você já vê coisas que você já conhece em contextos diferentes. É basicamente isso, é assim que eu vejo. Livro em inglês. Eu criei uma regra pra mim mesma, de que eu não podia mais ler nenhum livro em português, a não ser que fosse livro da escola, da faculdade. Já faz alguns anos que eu criei essa regra. Então, tudo que eu vou ler tem que ser em inglês. Eu assistia vídeos em inglês, vlogs, essas coisas. Muitas aulas eu assistia também. E aí a aula
eram aulas em português, porque logo no começo não tem como você assistir direto uma aula em inglês sem você saber ainda o inglês. Eu acho, na minha cabeça, que isso não faz muito sentido. Então você precisa começar ali sim assistindo aulas em português, e isso já tá te colocando ali no meio do inglês. Você vai estar vendo coisas relacionadas ao inglês, vai estar aprendendo inglês, então não tem problema se a aula for explicada ali por um professor brasileiro. Eu via filme, série em inglês, coisa dublada, olha, eu nem sabia mais o que era aquilo. Não precisa nem falar, né? Não precisa nem falar que se você é um estudante de inglês, você está querendo aprender a língua e você está assistindo coisas dubladas ainda, você merece chicotadas, muitas chicotadas. Não é mesmo, meu querido amigo, minha querida amiga? Assim, não vamos brigar com a lógica, beleza? Não vamos brigar com o óbvio. Não vamos brigar com o óbvio. Vamos deixar o óbvio de lado? Vamos? Beleza, então. Eu ouvia música em inglês, podcast, tudo. Fazer pesquisas no Google. O inglês, ele deixou de ser aquele momento de estudo. Aqueles... Não é uma crítica à menina aí, tá? Ficou meio estranho agora que eu parei pra pensar. É a você que tá estudando inglês e tá assistindo coisa dublada. 30 minutos do seu dia de estudo? Não, ele passou... Deixa eu voltar um pouquinho aqui. Aquilo. Eu ouvia música em inglês, podcast, tudo. Fazer pesquisas no Google. O inglês, ele deixou de ser aquele momento de estudo. Aqueles 30 minutos do seu dia de estudo? Não, ele passou a ser realmente ali o pano de fundo da minha vida. E... Cara, pesquisar coisas em inglês muda a sua vida. Sabe aquele Google que você faz? Você começa a fazer ele em inglês? Sensacional. Isso vai mudar tudo. Mas é como eu te disse, você não vai começar fazendo isso tudo logo de cara. Ah, comecei a aprender inglês hoje, já vou fazer isso. Calma aí que você vai acabar se frustrando. Isso pode ser até perigoso para você acabar desistindo do inglês. Então você vai com calma, você vai começar, como eu disse ali na primeira dica, dos sons, vai se acostumando ao alfabeto, com o inglês mesmo. Comece pequeno e aí depois você vai, gradualmente transformando o inglês no seu idioma padrão. Mas em algum momento vai ter que acontecer. Se você quiser aprender inglês de um jeito bem mais prático, é claro. Até porque quando o idioma tá ao seu redor o tempo todo, o seu cérebro vai parar de ver aquilo como algo superficial. Ele vai passar a ver como uma linguagem viva, ele vai começar a ver que é questão de sobrevivência. Tudo ali ao seu redor tá em inglês, você vai ter que aprender. E é exatamente dessa forma, com aulas imersivas, que o meu método de ensino funciona. Eu te ensino inglês do zero ao avançado, com filmes, séries, com histórias, textos, música. Você não vai ficar lendo regras de gramática. Eu também, tá? E já que ela tá fazendo o jabá, fazer o meu, né? O Inglês 360 é uma plataforma com mais de 450 aulas, mais de 300 horas de conteúdo nesse estilo, com inglês, com séries, com podcasts, com notícia, com uma metodologia própria, onde você vai aplicar técnicas que são validadas cientificamente para que você tenha uma melhor memorização, retenção de conteúdo, né? Aquele lance de memorizar no longo prazo. Uma coisa é você estudar para a prova de amanhã. Outra coisa é você lembrar desse assunto daqui a 2 semanas. Então, você precisa de... Quando a gente fala método científico, sempre foi uma coisa muito genérica, né? É o que a ciência diz de técnicas de estudo que funcionam de verdade, né? O Active Recall, que é aquela busca ativa por coisas que você já conhece, a memorização espaçada. Pode pesquisar aí que eu tô te falando, é isso que a gente usa lá dentro do Inglês 360. Então você entende a metodologia e você é exposto ao inglês, você tem uma plataforma imersiva. Para quem não conhece, primeiro link da descrição, você vai entrar lá dentro e eu te mostro a plataforma por dentro. Se você achar bacana, você participa, se você não achar, você não participa. Não é aqueles vídeos de vendas chato. Você vai aprender com conteúdo autêntico mesmo, mas comigo, te explicando tudo. É só clicar no link aqui da descrição para... Inclusive, deixa eu até fazer um disclaimer aí interessante. Outro dia eu assisto bastante professores de inglês o tempo inteiro dando aulas. Não só para eu aprender, porque a gente sempre aprende coisas novas, mas para eu sempre ficar antenado com maneiras diferentes de explicar a mesma coisa, né? Um bom professor, ele precisa saber explicar a mesma coisa de umas 10 maneiras diferentes, porque se o seu aluno não entende, você vai precisar mudar a sua explicação, e é assim que a gente precisa evoluir. E aí eu estava assistindo um professor de inglês, eu lembrei disso porque ela falou de material autoral. Estava assistindo um professor de inglês e ele estava usando o material do Inglês 360 para dar a aula dele. E é claro que a gente bota as marcas d'água e etc, mas ele deu um jeito de copiar, usou o mesmo áudio que a gente usou lá
usou o mesmo arquivo que a gente usou lá para fazer o vídeo dele. Eu fico lisonjeado, né? O professor de inglês, ele comprou a minha plataforma, ele entrou lá dentro, ele assistiu às aulas, ele pegou o material que ele achou interessante para dar a aula dele, e pode fazer, assim, ó, não tem problema nenhum, tá? Eu só queria comentar isso aqui porque eu achei bastante interessante. Da mesma maneira com que eu assisto aos professores, percebo que outros professores também assistem, inclusive acham... Eu sei que é meu material porque eu crio tudo. Não tem nada lá dentro que eu peguei da internet. Eu crio absolutamente tudo, então eu sabia que era meu. Mas enfim, disclaimer feito, continuemos. Garantir a sua vaga. Próximo passo. Eu não estudava conteúdos genéricos. Eu escolhi temas que realmente me interessavam. Assuntos que eu já gostava, assuntos que... O que o Stephen Krashen diz que é aquela... a conexão afetiva. Você tem que ter uma conexão afetiva. É a mesma coisa que você, sei lá, você já tá num nível um pouco mais intermediário para avançado, você começa a fazer aulas de conversação, aí você pega um professor que não bate as ideias, sabe? Você não vai ter uma conexão afetiva, sua aula vai ser travada, você não vai conseguir desenvolver aquilo ali. Isso é importante, tanto com o seu estudo ativo quanto o seu estudo passivo, ou seja, as coisas que você vai consumir. Então tem que ser coisas que você goste. Por isso que lá no Inglês 360 você não tem aula 1, aula 2, aula 3, aula 4. Você tem a metodologia e você se expõe ao conteúdo que você preferir. Porque a metodologia ela vai funcionar independente do conteúdo, então você não precisa seguir a sequência de aulas. Você pega as aulas que você acha mais... Pô, eu gosto desse filme, então assiste aquela aula com aquele filme. Eu gosto dessa série, então assiste a aula com aquela série. E você aplica a metodologia em cima daquilo ali que você está estudando. Eu já me interessava em português, que eu já consumia em português. Porque quando o assunto ele é interessante pra você, o seu cérebro ele presta muito mais atenção. E quando o seu cérebro tá prestando atenção, ele aprende mais rápido. De nada adianta você aprender a falar de esportes se você não gosta de esportes, se você não fala sobre isso na sua rotina. Aí você vai gastar tempo, perder tempo aprendendo algo que não vai ser útil pra sua vida. Enquanto que você poderia ter aprendido um inglês específico de algo que você fala todos os dias, de algo que te interessaria e que seria de muito mais utilidade. Por exemplo, quando eu comecei a aprender inglês, eu era uma pré-adolescente que gostava de cultura pop, de boy bands, de cantores internacionais. E eu aprendia Tell me why. muito vocabulário relacionado a isso. Que eu queria assistir entrevista, queria assistir as premiações, demorava um pouquinho às vezes pra sair a tradução. Eu queria já assistir, por exemplo, o Grammy, Eu chamando ela de velha, né? Backstreet Boys, não é nem da minha época, eu acho. o tapete vermelho. Queria entender as coisas. Era um tipo de inglês que fazia parte da minha rotina, porque todos os dias eu ia lá e eu escutava música, todos os dias eu ia ver as notícias que estavam saindo da cultura pop, todos os dias eu acompanhava ali aquelas páginas que tinham antes. Então, era algo que me interessava muito, era algo que eu ia utilizar quase sempre. Então eu precisava aprender aquele tipo de inglês. Já pensou se eu tivesse aprendido inglês de esportes? Eu nunca teria usado, nem até hoje, nunca teria usado. Então você pode escolher uns 5 assuntos que você goste muito e procurar frases com palavras-chave desse assunto. Ou se você não conseguir achar frases, você pode procurar textos, né, curtos no começo. Não precisa ser texto muito longo, não. Texto curto com uma linguagem... Você pode, inclusive, criar o seu texto. Criar o seu texto com o seu áudio, porque hoje em dia você pode, a inteligência artificial te permite criar textos do seu nível e do seu interesse, que vai ser uma combinação perfeita, e você criar áudios de pessoas falando aquilo ali, né, o text-to-speech, texto para fala, que assim, a inteligência artificial hoje em dia, o site Eleven Labs, né, Eleven é escrito mesmo, né, o número, Labs, você bota no Google, cara, você bota um texto lá, assim, ó, parece que é uma pessoa falando, ela respira entre falas, dá pausas, fala, sabe esse tipo de coisa? Mano, assim, ó, é incrível, incrível. simples, mas que seja do assunto que te interessa. Claro que você... Inclusive, eu tenho um vídeo aqui explicando como é que você cria o seu próprio material. Eu vou tentar encontrar e botar no card aqui. Se eu esquecer e você estiver interessado, me cobre aqui nos comentários. Vai sim precisar do apoio da tradução no começo, você não vai conseguir direto ler o texto todo em inglês e adivinhar magicamente o que as coisas significam. Você pode tentar, assim, na primeira leitura, você tentar entender sem ver a tradução. Mas o que você não entender, você vai sim poder ver a tradução, não tá errado. Até porque quando é algo que você gosta, até as frases mais tolas, mais simples, vão ser super emocionantes, vão ser super legais pra você. Mas agora vem a parte que fez tudo se tornar realmente automático. A parte que transformou o inglês em hábito. Eu comecei a usar um sistema muito simples, já vou te explicar, mas que ele é muito poderoso, ele funciona muito. É o gatilho, a rotina e a recompensa. Esse é um... Isso é um conceito do livro do...
Hábitos Atômicos, do James Clear, se eu não tô enganado. Conceito estudado na psicologia do hábito. Primeiro vai existir um gatilho, algo que vai disparar o comportamento. Aí depois vem a rotina, que é o que você faz automaticamente. E por fim vai vir a recompensa, que é o que vai fazer o seu cérebro querer repetir aquilo, sempre. Então você precisa de um gatilho. Primeiro, algo que te faça automaticamente começar a sua rotina. Ele vai reduzir o tamanho da vontade, de motivação que você precisa para fazer a sua atividade. Vai reduzir também o esforço que você precisa fazer de lembrar de fazer aquela atividade e escolher um horário para fazer. E tem que ser uma coisa específica, por exemplo, tomar café. Vai ser o seu gatilho. Então eu vou fazer a minha atividade enquanto eu tomo café, ou pode ser antes ou depois. Então o seu gatilho tá aqui, você pode escolher se você vai fazer a sua atividade antes, durante ou depois. É isso, né? Aquela fagulha que faz você querer fazer alguma coisa, né? A diferença entre um hábito e um vício é basicamente se o vício ele deixa a sua vida de alguma maneira disfuncional, né? Mas dentro do cérebro é a mesma coisa, né? É o mesmo sistema. Ou seja, é uma coisa, você desperta uma vontade, aquela vontade ela é muito grande, você faz aquilo ali que a sua vontade, né, tá dizendo pra você fazer, e você ganha uma recompensa depois, né? Sei lá, o fumante tá assistindo um filme e tem alguém fumando no filme. Pô, já bate aquela vontade de fumar. E ele fuma, aí dá aquela nicotina entrando no sangue e ele relaxa, recompensa, né? Então é um ciclo. E você consegue criar esse ciclo para boas coisas. É mais difícil? É, porque é mais difícil você conseguir chegar na recompensa. Nem sempre você consegue, de maneira clara, ver recompensa, principalmente para estudos ou para academia, sabe? Aquela recompensa que vai vir depois, ou seja, você estuda e depois de alguns meses você vai ver o resultado, ou você vai para academia, você não fica forte, você não come a maçã e fica saudável. Então, a recompensa, ela vem depois. E quando eu vou começar a entrar em coisa muito complexa, não tô afim, porque senão vai ficar um vídeo muito grande, mas existe o conceito da psicologia, que fala da personalidade, que é o Big Five, né, os 5 grandes traços da psicologia. Existem traços de personalidade que naturalmente conseguem postergar recompensa com mais facilidade, mas isso também você consegue transformando o seu ambiente, você consegue, de alguma maneira, melhorar esse traço, né? Deixar ele um pouco mais forte, né? Então, algumas coisas podem alterar o seu traço de personalidade, apesar de que isso é basicamente genético, mas você pode conseguir melhorar um pouquinho aquilo que você quer. Então, estudar inglês, fazer academia, melhorar a sua dieta, é uma recompensa que ela vai vir depois. Então, você precisa conseguir, de alguma maneira, postergar aquilo ali. Ou então encontrar alguma maneira de transformar essa recompensa numa coisa óbvia, ligeira, imediata. Quer ver um exemplo? Vamos lá, então. Você sente um certo... Você sabe que a recompensa disso da inglês vai vir depois, mas você não consegue ter... A sua força de vontade não é grande o suficiente, seu willpower não é grande o suficiente para você fazer isso agora. Então, para você criar esse gatilho e você ter a recompensa, o que você pode fazer? Vamos usar a ideia da menina aí. Você toma uma xicrinha de café... Primeiro você estabelece um horário. Estabelecer o horário, assim, é fundamental. Qual que é o horário que você vai estudar? Pô, não consigo estudar todo dia no mesmo horário. Então você faz o seguinte, você bota na sua tabela, na sua agenda, segunda e terça vai ser às 7, na sexta vai ser às 8, mas programe essa desgraça desse horário, porque é essencial você ter um horário para começar a fazer as coisas. Muito bem, então aquele horário eu vou tomar um cafezinho pequenininho e aí eu vou sentar para estudar. E aí depois que você terminar o seu estudo, 30 minutos, 1 hora, você faz alguma coisa que você gosta. Eu gosto de jogar um jogo, então você joga aí 30 minutos daquele jogo. Eu gosto de, sei lá, enfim, você entendeu. Aí você vai criar o gatilho e você vai ter recompensa. E entre o gatilho e a recompensa, você coloca aquilo que você quer fazer. Sacou? Você tomar banho. Se eu não tô enganado, tem uma coisa que o James Clear ensina ali no Hábitos Atômicos. Pode ser abrir o Instagram, pode ser falar com o meu antes ou depois. Então, o seu gatilho tá aqui, você pode escolher se você vai fazer a sua atividade antes, durante ou depois. Pode ser tomar banho, pode ser abrir o Instagram, pode ser falar com o meu cachorro, qualquer coisa que você faça todo dia que está na sua rotina. Você pode escolher uns 2 gatilhos por dia, se você não tiver muito tempo de estudar de uma vez só. Então você pode dividir durante o seu dia. E a rotina vai ser a atividade que você vai fazer. Pode ser revisar flashcard, pode ser escutar um podcast, assistir uma aula,
qualquer coisa. Comece pequeno, comece tão pequeno que seria burrice você não manter aquele hábito, porque é uma coisa muito simples e rápida de fazer. O tamanho da motivação que você precisa para fazer alguma coisa tá extremamente relacionado ao tamanho da dificuldade de fazer essa coisa também. Então, o que eu fazia era procurar facilitar para mim mesma. Não só de fazer essa coisa, mas começar a fazer essa coisa. Às vezes ir pra academia é chato pra você por causa do se arrumar e se deslocar até a academia. Porque às vezes você pegou a academia que você gosta, que é lá na outra cidade. 40 minutos de distância, entendeu? Então, porra, pega a academia do bairro aqui, que é 5 minutos da sua casa, e prepara suas roupas no horário que você vai sair pra academia, já tá tudo prontinho pra você se arrumar. Ou seja, facilite esse processo, que às vezes não é só o fazer em si, mas é o começar a fazer. Então, falando de inglês aqui, já saiba o que você vai estudar. Então, pega um domingão aí, um sábado, separe o material da semana, ou pelo menos, que, como ela disse ali, já tenha em mente o que você vai fazer. Pegar os seus flashcards do Anki para você revisar, etc, etc, etc. Eu vou fazer isso hoje. Então, quando você sentar para estudar, você já sabe o que você vai fazer, você não tem que começar a pesquisar, entendeu? Por isso que eu estudava até coisas que eu gostava, porque isso facilita muito. E aí você vai deixando o hábito um pouquinho maior a cada dia que passa, para você ir se acostumando. E aí quando você menos esperar, já vai ter se tornado hábito. Mas e a recompensa? A gente precisa se sentir bem no final daquilo. Essa recompensa, ela vai dizer para o seu cérebro fortalecer a associação entre o gatilho e a rotina. Quanto mais intensa emocionalmente for essa recompensa, mais rápido você vai fazer esse hábito se instalar na sua vida. Às vezes, só a sensação de estar progredindo, aprendendo coisas novas, se divertindo com conteúdos que você gosta, já vai ser o suficiente para ser uma recompensa. Mas às vezes, só isso não vai ser tão forte assim. Então você vai precisar de uma coisa como comer chocolate. Sempre que eu fizer a minha atividade, eu vou comer um chocolate. Só que se você tiver 2 gatilhos por dia, por exemplo, você vai comer 2 chocolates por dia. A longo prazo, não sei se isso é bom, não sei se isso é muito saudável. Baleia. Então você que vai escolher, você que sabe. Eu já como 2 chocolates por dia, então pra mim não muda nada. Ok, então vai ser só recompensa. Mas aí você que sabe, você escolhe. Pode ser até uma dancinha da vitória, pode ser conseguir no final algo que te faça sentir que é uma recompensa. E o cérebro ama isso. Porque quando o cérebro entende que algo traz recompensa, ele vai querer repetição. E foi assim que o inglês deixou de ser só na base da disciplina. Ele virou automático. Mas aí talvez você esteja pensando agora, eu não tenho tempo. Mas nem todo dia eu estudava horas por dia. Às vezes só tinha 20 minutos, só tinha 15 minutos. Mas o que importa é você fazer aquilo todos os dias. A chave é a consistência. Se você ter ali, manter a constância, você vai conseguir. Agora deixa eu te contar uma das partes mais importantes do meu método. Eu não estudava várias coisas ao mesmo tempo. E eu aprendi muito a destrinchar frases, principalmente com música. Eu pegava a letra da música, depois eu via a tradução, e eu tentava entender aquela frase da música, eu queria saber o que significava. E eu sempre me perguntava, tem alguma palavra nova aqui que eu ainda não conheço? Tem alguma forma de palavra diferente que eu ainda não vi? Por exemplo, você aprendeu eat e ate, mas você vê ali na frase a forma eaten. Daí você pensa, que forma é essa da palavra eat? E aí você vai atrás para entender essa forma nova do verbo. Ou, em terceiro lugar, a ordem das palavras. Se você vê uma ordem diferente daquilo que você está acostumado. Basicamente o que ela tá falando aí é seja curioso, não seja um preguiçoso, uma pessoa que só aceita, né? Eu digo que sim, você tem que ser curioso, e é uma parte importante, você não pode ser bitolado. Você não pode ser bitolado. Sabe o que é bitolado? Você não conhece a gíria? Ser neurótico com as coisas novas que você tá vendo. Porra, a frase fez sentido pra você e tem um negocinho ali que você não tá conseguindo entender, já deu uma pesquisada e não foi? Não perca meia hora pesquisando essa desgraça. Continua o seu estudo, beleza? Um dia você vai entender o que é aquilo ali, no momento certo, sabe? Às vezes é uma coisa meio avançada, que não tá dentro ali do seu escopo, então... sacou? Não seja um bitolado, seja curioso, seja, sim, obviamente, não deixe passar tudo, mas também não seja bitolado. Você ainda não conhece as
Vou botar no 2 aqui, tá enrolando demais. palavras naquela ordem soa estranho. Vai atrás pra entender essa ordem das palavras também. Por exemplo, você ainda não aprendeu a voz passiva, então você vê a frase the cake was bought by my mom, e você vai achar totalmente estranho, porque você nunca viu uma voz passiva, vai atrás pra entender. Anota essas descobertas e estuda elas, porque são coisas que são bem dizer a sua fraqueza, porque você não sabe aquilo ainda. Eu focava exclusivamente porque eu não sabia. Eu não ficava perdendo tempo com coisas que já estavam claras. E esse tipo de estudo, ele é totalmente ativo. Você não tá só consumindo o inglês, você tá conversando com o idioma. É por isso que hoje eu consigo dizer com tranquilidade, você pode simplesmente imitar o meu método. Se você gostou desse vídeo, não esquece de curtir, de dar o hype e de se inscrever aqui no canal, de ativar... Legal, bem bacana o seu vídeo. Eu acho que dá pra gente concordar aí com, sei lá, 85% das coisas que foram ditas. Os contrapontos aqui eu já fiz. E bem bacana, maneira de pensar, maneira de explicar as coisas. Gostei aí assim, bate muita coisa com o que eu falo. Talvez a gente discorde aqui em alguma coisinha que faça aqui e ali, mas eu acho que de maneira geral, de maneira... no big picture ali, né, as bases são basicamente as mesmas aí, né? Então, bem bacana, gostei do seu vídeo aí. Se você curtiu esse vídeo, deixa o seu like, não se esquece, se inscreva no canal se você não está inscrito ainda, e também em Inglês 360, aqui embaixo no link da descrição. Te vejo num próximo episódio e peace out!